Olá, muito bom estar aqui com você mais uma vez no segundo vídeo da série Vencedor. É uma série de 7 vídeos que eu resolvi fazer para falar das minhas experiências de vida, das coisas que eu passei, que eu superei, que eu venci e que me trouxeram até aqui, onde eu estou hoje, não apenas na região geográfica, mas na vida. Hoje eu me considero uma pessoa bem-sucedida, vencedor. Tenho vencido várias situações, várias dores, inclusive vencedor é isso, é aquele que vence a sua dor, que supera a sua dor e que leva a sua vida adiante para poder realizar, conquistar, desenvolver os projetos de vida que todos nós temos. Todos nós temos sonhos, todos nós queremos estar bem com as pessoas, viver bem com as pessoas. De repente você fala, mas eu não quero casar, mas você quer viver bem com alguém. Então, se você for ver lá no íntimo, você quer casar sim. Então você quer viver bem, você quer viver bem com seus filhos, com o teu cônjuge, você quer conquistar o teu carro, a tua casa, você quer ser próspero, você quer fazer suas viagens, você quer ser bem sucedido no seu trabalho, na sua profissão, nos seus estudos. Nós nascemos para isso. Nenhuma pessoa na face da terra gosta de ser fracassada, perdedora. Nós não fomos biologicamente feitos para perder. É por isso que quando nós perdemos, o menor que seja ali a competição, o jogo, nós ficamos tristes, nós ficamos mal, porque nós não fomos projetados para perder. Então, quando você se torna um vencedor, você vence a sua dor, você supera a sua dor e você chega lá. Embora nós não tenhamos sido projetados para perder, algumas derrotas irão desenvolver um papel fundamental nessa jornada de vitória que nós queremos alcançar ao longo da nossa vida. Meu nome é Glauco Vidal, como falei no último vídeo, hoje eu moro nos Estados Unidos da América. Aqui eu estou estudando, fazendo um curso na área da saúde emocional, saúde mental. Também estou realizando um grande sonho, que era um sonho de conhecer o país, viver aqui no país. E estou tendo esse privilégio. Consegui vencer o primeiro ano do meu curso. Estou entrando agora no segundo ano. E muitas coisas boas vêm por aí. Se você assistiu o primeiro vídeo, você viu que eu sou uma pessoa que já sofreu muito na vida, problemas familiares, já morei nas ruas com os meus pais, já fui usuário de drogas, sofri aí vários abusos, inclusive abuso sexual quando eu era criança, violência doméstica dentro da minha casa, irmãos nas drogas, irmãos presos, enfim, a minha vida ela foi uma bagunça durante muito tempo e levou algum tempo para eu organizar essa bagunça e eu precisei de muita ajuda. Inclusive, esse vai ser um dos tópicos que eu vou falar sobre esse assunto. Mas hoje eu quero falar sobre estrutura emocional. O último tema foi a raiz dos problemas, que tem a ver está diretamente ligado aí com a nossa família, porque todo o amor que nós recebemos na vida, na nossa primeira infância ali, até os 12 anos de idade, que é quando se forma a personalidade de uma pessoa, do ser humano, segundo os especialistas, os psicólogos, terapeutas, aos 12 anos de idade, até os 12 anos de idade. Então, ou nós recebemos todo o amor ali na nossa casa, todo o apoio, educação, tudo que a gente precisa para poder ser um cidadão de bem, equilibrado, ou a gente recebe o oposto, o contrário, que foi o meu caso. Violência doméstica, meu pai batendo na minha mãe, abusos físicos e verbais, déficit intelectual, educação fraca, ensino fraco, muita pobreza. Eu passei por todos esses quesitos que eu estou falando para você aí. E eu quero falar como isso começou a mudar na minha vida, que é exatamente sobre o tema de hoje, que é estrutura emocional. Então, no tópico estrutura emocional, essa é a palestra 2. Se você perdeu a palestra 1, volte aí no meu perfil e vá dar uma olhada na palestra 1, porque senão essa aqui não vai fazer tanto sentido para você e você vai estar aí pulando um ciclo.
Então vá lá do começo, veja o primeiro, que é a raiz do problema, que é o vídeo 1, e depois você vem aqui para o vídeo 2 para a gente poder decolar a partir daqui, tá bom? Vamos lá? Vamos falar então sobre a estrutura emocional. Quero começar fazendo uma pergunta para você aí pensar. Você já teve curiosidade de saber como funciona a construção de uma edificação? De um edifício, de um prédio, de uma casa? Você já parou, já teve essa curiosidade? Parou para ver como é? Eu já tive essa curiosidade. Tem um bairro na cidade onde eu vivo, onde eu moro aí no Brasil, que esse bairro ele está em construção. Então é um bairro que tem muitos prédios. E todo lugar que se passa nesse bairro, você vê ali um lugar cercado por tapumes, e aí você dá uma olhada assim para o alto, porque não tem como ver de baixo, e aí você vê tratores, guindastes e muito barulho, pessoas trabalhando, tem aqueles bate-estaca, que são aquelas máquinas que fazem aqueles buracos no chão para poder colocar ali as estacas para poder fazer a fundação. E a primeira etapa de uma obra, depois do planejamento, da projeção da obra, é a execução da fundação. Já quero deixar claro, eu não sou engenheiro, mas tenho um mentor, um grande amigo, que ele é engenheiro, e antes de fazer esse vídeo eu fiz questão de fazer uma videochamada com ele, para ele me falar sobre alguns termos e nomenclaturas que eu vou utilizar aqui. Inclusive foi fundamental essa conversa com ele, porque ele me deu uma base muito boa para falar para você, e ele corrigiu alguns termos que eu iria utilizar de forma errada. Então, o que esse meu amigo me falou, ele falou que a fundação ela é feita ali debaixo da terra. Se é um prédio, geralmente tem aquele bate-estaca, que é aquele, como se fosse aquele martelo gigante que é operado ali por um guindaste, que vai batendo ali no chão a estaca até chegar, até aquela viga ali, aquela espécie de viga, chegar no solo, na rocha. Então faz a fundação, ela não fica visível aos olhos nus, porque ela vai ficar por debaixo da terra. Depois eles vêm e vão fazer a estrutura que fica em cima da fundação. A estrutura é o quê? São as vigas, as colunas, e aí a partir daí eles vão fazer as paredes, aí vem lajes, mais paredes e os cômodos, tá? Então esta é a sequência. Eu sei que pode ter muito mais coisa, mas estou falando aqui como leigo. Essa é a sequência: projeto, que é a projeção da obra, planejamento, aí vem a edificação, que fica debaixo da terra, é feita ali com bate-estaca e com outros instrumentos, com certeza, e aí depois vem a estrutura, tá bom? Então anota aí. Uma fundação tem entre 3 e 4 metros quando é para casa. Claro que isso é totalmente relativo, isso depende da região, do bairro. Precisa se fazer um estudo aí do solo, precisa se fazer o cálculo do peso, do tamanho daquela edificação, tá? Mas eu estou dando aqui, vamos falar de média. Então tem entre 3 e 4 metros de profundidade a fundação de uma casa, e de 8 a 12 metros de profundidade a fundação de um prédio. Isso é média, isso não são números exatos. E um prédio foi feito para suportar peso. Concorda comigo? Um apartamento, vamos supor, você vai comprar um apartamento. Você não compraria esse apartamento se você soubesse que corre algum risco de desabar. Imagina, você vai morar lá no 8º andar e o engenheiro ali falou, olha, tem aí 2% de chance desse prédio desabar um dia. Você não compraria esse apartamento, por melhor que ele fosse. Você não compraria, mesmo sendo só 2% de chance. Ainda que você tivesse 98% de certeza, você não compraria. Então, um prédio ele foi feito ali para suportar o peso. Claro que o peso calculado ali, Se a fundação ela tem a estrutura adequada, ela não vai desabar e não traz risco de vida para você, risco para a sua vida, na verdade, risco de morte, para a sua vida e para a vida
dos seus filhos, dos seus entes queridos. Então olha só, você pega a sua vida e coloca a sua vida em cima de um prédio e vai morar ali a vida inteira. Você pega o que tem mais precioso para você, que é a sua vida, a vida dos seus filhos, da sua esposa ou esposo, às vezes da sua mãe, dos seus parentes, e coloca em cima daquele prédio. Por que você faz isso? Porque você confia. Então você confia, porque você confia que ela vai suportar e ela vai cumprir o propósito, que é abrigar os moradores, abrigar as pessoas que vão morar naquele prédio. Então, quanto peso é colocado em um prédio depois de pronto? Vamos pensar comigo? Tem muito peso, todos os moradores que têm pesos diversos, alguns gordos, outros magros, pessoas acima do peso, geralmente a maioria acima do peso. Vem geladeira, todos os eletrodomésticos, geladeiras, máquinas de lavar, cama, sofá, televisores e todos os outros eletrodomésticos pequenos também, que todos somados têm um peso ali muito considerável. E é um peso descomunal em cima de um prédio. E não é só o peso de um morador, é o peso de vários moradores. Tem prédios aí que tem centenas de moradores. E aquele prédio, ele suporta aquele peso e às vezes passa de geração em geração. Ou às vezes o casal foi, nem filho ainda tinha, aí teve um filho, aí depois passou, o filho cresceu naquele apartamento ali, e o filho já teve um outro filho, ou seja, a pessoa já tem um neto, porque o filho dele já teve um filho, e muitas vezes ele ainda mora ali naquela casa ou naquele apartamento. E ele só precisou fazer algumas manutenções para manter ali o visual, mas geralmente nada sério na estrutura. Você concorda comigo? Eu quero fazer agora uma grande pergunta para você. Quanto peso pode ser colocado em cima de você sem que você reclame, fique choramingando e sem você desabar? Quanto peso pode ser colocado em cima de você sem que você desabe? Essa é a grande pergunta que eu quero fazer para você. Se você é uma pessoa que não suporta os problemas da vida, você é uma pessoa que está sempre reclamando, guardando ódio, mágoas, tem uma grande dificuldade para perdoar as pessoas, fica remoendo ali na sua mente durante dias e dias e às vezes até anos ali, ofensas que as pessoas fizeram com você. Muitas vezes a pessoa já até morreu, a pessoa que ofendeu você, e você não vence, aquelas palavras ficam ecoando na sua cabeça, mexe com o seu coração, mexe com as suas emoções, magoa você, tira o seu sono, deixa você mal, down, para baixo. Então, isso significa que você é uma pessoa que não teve a sua fundação feita na rocha. A sua fundação ela não foi feita da forma que ela deveria ter sido feita. E você não conseguiu estruturar as suas emoções em cima dessa fundação. Eu quero, como eu estou falando de mim, da minha estrutura, eu quero falar exatamente como foi feita a minha fundação. Ela se deu dentro da minha casa. Ela foi uma fundação falha. E depois que tudo aconteceu, que eu já falei aí no primeiro vídeo para você, eu precisei dar alguns passos para poder consertar as coisas. E eu entendi, esse foi um entendimento meu, eu não li nenhum livro de regras, eu não li nem um manual de terapeuta, de psicólogo. Isso foi o que eu trouxe para fazer a minha vida dar certo. A minha fundação, ela só aconteceu depois que eu dei atenção para a minha vida espiritual. E eu vou te guiar aqui dentro das minhas anotações para mostrar para você como isso foi feito, como está a sua fundação e como está a sua estrutura. Lembrando, fundação é aquilo que vem lá embaixo, que segura a estrutura de pé. Pensa em uma obra, é exatamente isso que eu quero que você enxergue. Então, eu coloquei aqui, não há nada de errado em cuidar do corpo. Hoje as pessoas têm uma veneração, uma adoração pelo corpo. As pessoas elas são amantes de si mesmas. Eu não tenho críticas contra isso se as pessoas não fizessem apenas isso. Porque nós temos que nos amar realmente. Nós temos que ter aqui o auto-amor, o amor próprio. Nós temos que ter isso. Porque como nós vamos dar para as pessoas aquilo que nós não temos? Como um amigo seu chega para você e fala, cara, me empresta R$1.000, como você vai emprestar R$1.000 para o seu amigo se você não tem esses R$1.000? Você não dá aquilo que não tem. Você dá aquilo que tem. E aquilo que tem de sobra. Porque você dá para não te faltar.
Se você só tem R$1.000 e seu amigo vai lá e te pede os R$1.000, você não pode desprover você e os seus para prover o seu amigo. Então você dá aquilo que você é próspero. Então quando você é próspero de amor, você vai saber dar amor para as pessoas que te amam e para as pessoas que não te amam. Então vamos lá. Como está a sua estrutura? Como está a sua fundação? A minha fundação só se deu depois que eu fui para uma igreja e comecei a fazer essa construção. Eu fui criado nessa casa que eu falei para você de desordem. A primeira coisa que eu tive que fazer foi trocar o meu ambiente. É a primeira coisa que eu fiz na minha vida para mudar a minha vida, foi trocar o meu ambiente. Olha só, assim como a casa, as nossas emoções precisam de uma fundação adequada que nos fará ficar de pé quando as tempestades chegarem. Precisam de pilares de sustentação para suportar o peso dos desafios da vida. E esses pilares começam a ser construídos dentro da nossa casa. Mas se você não teve isso dentro da sua casa, como fazer? No meu caso, o que eu fiz? Eu fui procurar isso lá fora. E eu vou falar sobre isso. Então, não é só você cuidar do seu corpo, ir para a academia, cuidar da sua aparência, fazer bem a barba. Não, você precisa cuidar da sua alma e do seu espírito. Eu costumo dizer sobre mim mesmo que a minha fundação, ela representa o meu espírito. E a minha estrutura representa a minha alma. Eu vou explicar isso. Não há nada de errado em cuidar do seu corpo, como eu já falei. Mas o seu corpo, ele representa somente as paredes de uma construção. Então, se você não cuidar das suas emoções, que é o que representa ali a estrutura, e do seu espírito, que é o que representa a fundação, o seu corpo um dia ele vai desabar quando os problemas da vida chegarem. E eles vão chegar, porque os problemas da vida chegam para todo mundo. Para ter problema, basta ser vivo. Então, se você é o tipo de pessoa que é abalado pelos problemas da vida, fica triste por dias ou até meses, depressivo, mal-humorado, magoado, com ódio das pessoas, não consegue perdoar, isso quer dizer que a sua estrutura emocional é fraca. E o peso das situações da vida vão dobrar você e você vai desmoronar como um prédio sem a fundação adequada e sem a estrutura adequada, desmorona. Vou dar exemplo para você do edifício Palace 2, que desabou, que foi implodido pela prefeitura da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, na década de 90, porque teve um erro estrutural por parte do engenheiro e esse erro fez com que 2 torres desse prédio desabasse, matando aí 8 pessoas, e aí depois a prefeitura viu a necessidade de implodir aquele prédio porque a tragédia ia ser maior. O que eu quero dizer com isso? Um erro de um engenheiro colocou a vida de dezenas e centenas de pessoas em risco. Pessoas morreram por causa de um erro de estrutura. Um prédio não tinha estrutura e ele desabou matando pessoas. Quando você não desenvolve as suas estruturas, você desaba e machuca outras pessoas. Quando você não desenvolve a sua fundação e a sua estrutura, você desaba e machuca outras pessoas. Talvez você pode pensar assim, cara, eu causo problema para fulano de tal, inclusive esses são pensamentos suicidas. Eu causo problema para minha mãe, eu causo problema para meu pai, eu causo problema para meu marido, eu causo problema para minha esposa, sabe? Eu sou um erro, eu só causo problema, eu só trago peso para o ambiente, para as pessoas, eu só dou trabalho para as pessoas. Eu briguei com meu pai é infeliz por causa de mim, eu briguei com a minha mãe é infeliz por causa de mim. E aí você vai lá e traça um plano de meses, que você não faz na hora que você pensa. Você vai tendo um autodiálogo ali, conversando com você mesmo e falando que você não presta, que você é isso, que você não é aquilo, até você traçar o plano e ir lá e se matar. Quando você faz isso, quando você se mata, você desabou. Aí você acha que você resolveu o seu problema, você não resolveu o seu problema. Pelo contrário, você causou muito mais problema do que você acha que estava causando quando você estava vivo. Porque agora tem um monte de gente lutada, crianças órfãs, esposas viúvas,
pessoas que vão ter problema nas suas emoções para sempre porque perdeu você da forma que perdeu, porque elas vão se sentir culpadas de não terem dado conta de ajudar você. Elas vão falar como eu não consegui ver, como eu não consegui ajudar, por que eu não entendi. As pessoas vão ficar se culpando a vida inteira. Por quê? Porque elas vão achar que a culpa é delas por você ter morrido. Então, você não tem que se matar, você não tem que se cortar, você não tem que se drogar, porque todas essas coisas aí são formas de compensar aquilo que realmente você precisa ter para viver uma vida legal. E nós vamos aprender a desenvolver essas coisas aqui. Quando você desaba, você não atinge somente a si, você atinge a outras pessoas. Muitas pessoas têm o coração machucado porque perderam amigos que se suicidaram. Pessoas que jamais vão se perdoar. Pessoas que acabam, de repente, até se suicidando também, por achar que são imprestáveis, não deram conta de ajudar os amigos de ouvir a voz de socorro do amigo. Em uma voz de socorro silenciosa. Porque a pessoa ela pede socorro de uma forma indireta. Você precisa ser quase um especialista para ouvir o grito de socorro dessa pessoa. Porque senão você não percebe. Porque a pessoa sorri, a pessoa vive normal, e aí você acha que a pessoa está bem. E a pessoa não está bem, então ela não tem estrutura. No edifício Palace 2 morreram 8 pessoas. Morreram pessoas por causa de um cálculo de estrutura. Várias famílias ficaram ali desabrigadas, algumas pessoas morreram, ficaram de luto para sempre. Tenho certeza que aquelas pessoas que foram mortas até hoje são lembradas com muita dor. Então, quando você desaba por não ter estrutura, você não é a única pessoa a se machucar. Você machuca outros. Então, você é responsável por quem você cativa. Você é responsável por cultivar a emoção de quem está do seu lado. Por isso que você não pode cair. Por isso que você tem que ser forte. E forte é ter estrutura. Por que um prédio fica anos construído? Por que um prédio fica anos ali? Vem a chuva, vem o sol, vem o vento, vem a tempestade e o prédio fica ali. E quem está dentro do prédio se sente seguro, sabe que o prédio não vai cair, porque sabe que ele foi bem fundamentado, que a construtora que fez é uma construtora séria, de sucesso. Então, você precisa ser essa pessoa, esse prédio. Eu vou dar um grande exemplo para você do ambiente que eu mudei. Quando eu era essa pessoa sem estrutura, a primeira coisa que eu precisei fazer foi mudar o ambiente. Só que para mudar o ambiente, eu precisava de novos amigos. Eu cresci em uma casa deplorável. Então eu me aproximei de uma outra família, recebi um convite para ir à igreja. Eu sempre resisti àquele convite, disse não muitas vezes, mas um dia perdi o meu pai assassinado, estava no auge da minha dor, no auge do meu luto. Lá do alto da minha dor, eu resolvi dizer sim, porque eu já estava desesperado, eu precisava de ajuda. E aí eu disse sim, fui naquela igreja, e a partir daquele momento eu fiquei fazendo parte daquela igreja. Sabe por quê? Não é porque eu era religioso, porque eu queria ser religioso, porque eu queria ficar debatendo sobre religião com as pessoas, não. É porque eu precisava de novos amigos. E ali naquela igreja tinha várias pessoas que poderiam ser os meus amigos, que eram emocionalmente saudáveis, ou pelo menos muito mais saudáveis do que eu. E eu vi naquela igreja a possibilidade de fazer amizades, de trocar o ambiente. Porque até então, até aquele momento da minha vida, eu só tinha amigos que me jogavam para baixo. Os meus amigos, eles usavam drogas. Os meus amigos, eles eram amigos que assaltavam pessoas nas ruas, assaltavam ônibus, assaltavam comércio. Tanto que antes de ir para a igreja, eu cheguei a participar de um assalto a ônibus. Eu usei drogas, eu fui viciado em drogas. Por quê? Porque eu andava com aquelas pessoas. Então, quando eu fui para a igreja, eu perdi meu pai assassinado, eu estava planejando a vingança do assassino do meu pai. E eu resolvi ir para aquela igreja. E eu tive esse despertar de consciência. Eu falei, cara, eu preciso andar com pessoas melhores que eu. Só que eu sabia que esse é um processo, porque a minha fundação, ela tinha sido construída errada. Então, pior do que construir uma obra é desconstruir a obra. Então, quando você chega, por exemplo, em uma igreja, não começa um processo de construção em você, começa um processo de desconstrução. Primeiro você vai se desconstruir, vai tirar suas mazelas, seus vícios, aprender a vencer o seu ódio, suas mágoas, aprender a perdoar as pessoas. Depois que
você passa por todo esse processo, que geralmente dura anos, no meu caso durou anos, só para eu sair do cigarro lá na igreja, eu levei anos para ser liberto do cigarro. Eu levei anos para ser liberto do cigarro. Então, depois eu levei anos para aprender a perdoar o cara que matou meu pai. E eu tive que aprender a perdoar o cara que matou meu pai. E eu olhei nos olhos dele quando eu estava pronto, depois de quase 4 anos, e falei para ele, cara, eu te perdoo. Ele veio procurar conversa comigo porque eu estava planejando a morte dele, ele ficou sabendo. Depois de 4 anos ele voltou para a cidade e aí ele chegou em mim e perguntou se eu ainda queria resolver aquela treta com ele. E aí eu já estava ali depois de quase 4 anos, já tinha feito parte de um processo de cura. O que eu fiz? Eu tive a oportunidade, foi a grande oportunidade da minha vida, a oportunidade que me libertou para eu começar a conquistar. Eu olhei nos olhos dele e falei, eu já te perdoei há 2 anos atrás, cara. Há 3 anos que eu estou construindo esse perdão. Eu já te perdoei. E eu oro pela sua vida. Você sabe o que é você chegar nos olhos do assassino do seu pai e falar para ele que você ora por ele? Você sabe? E você sabe o que é você ir para a igreja? Todos os dias pegar a chave da igreja com um pastor e todos os dias ali depois da escola ir lá orar pelo assassino do seu pai? Eu fiz isso. Durante pelo menos 2 anos. Eu fiz isso. Eu não desejava a morte dele. Agora, por que eu fiz isso? Porque eu sou bonzão? Não. Porque estar naquela igreja me trouxe estrutura. Eu passei anos só construindo a fundação. Às vezes você vê um prédio aí que ele passa anos, às vezes um ano e pouco, só para construir a fundação e a estrutura. E só depois você vê o prédio realmente tomando forma, sendo revestido ali de paredes, ganhando cor, ganhando vida. Por quê? Porque estavam trabalhando na fundação e na estrutura desse prédio. E não foi diferente comigo. Então a primeira coisa que eu fiz foi mudar de ambiente. Como eu mudei de ambiente? Aquela família que me levou para a igreja, eles me adotaram. E eu fui. Eu vivia mal na minha casa com a minha mãe. Eu era inimigo da minha mãe era minha inimiga. Minha mãe vivia falando palavras, maldito dia que você nasceu, você é vítima de um estupro, porque ela odiava meu pai bateu muito na minha mãe ganhou um ódio mortal do meu pai, eu era o cara mais parecido com meu pai, sabe? Aí ela começou a me odiar também, aí esse ódio dela por mim me fez reagir, me fez ter mágoa dela, foi uma bagaceira. E aí eu não me dava bem com a minha mãe, eu vim me dar bem com a minha mãe depois de adulto, já depois de adulto. E aí o que eu fiz? Eu fui adotado por aquela outra família, e ali todo o amor que eu não recebi da minha mãe biológica naqueles primeiros anos de vida, e eu recebi cuidado, a minha mãe cuidou de mim, ela me levou ali até a minha juventude, a minha mãe biológica me levou, foi uma mãe, dentro das possibilidades dela, uma mãe maravilhosa, que eu tenho muita paixão por ela, apesar de já ter ido embora, pela memória dela, honra, respeito, sabe, mas ela fez tudo que ela podia. E aí eu fui adotado por essa outra família veio trazer para mim o que faltava, que era um amor, carinho, um ambiente social saudável, princípios. Princípios? Quais tipos de princípios? Não mentir, não roubar, parar de usar drogas, voltar a estudar. Eu comecei a fazer tudo isso através dessa família. E se não fosse por essa família, que me levou para a igreja e que mudou o meu ambiente, eu não teria chegado. Às vezes você é um cara que você tem extremo preconceito com o cristão, com o evangélico, até com o católico. Você fala que é católico, mas você não vai à igreja católica. E às vezes é exatamente isso que você precisa para começar a mudança na sua vida, que vai levar alguns anos. Pense você que você vai para a igreja, vai se tornar cristão, e vai acontecer um plim, e tudo que não aconteceu em anos na sua vida vai acontecer em meses. Não é assim que funciona. Leva tempo para construir a fundação de uma vida. Leva-se tempo. Eu vou dar aqui os últimos passos para a gente terminar essa nossa prosa. 3 coisas que eu fiz para mudar o meu ambiente. Fui adotado por uma nova família que me deu amor, carinho e uma nova perspectiva, eu já acabei de falar. Segundo, comecei a frequentar a igreja deles e todos os outros ambientes que eles iam. Comecei a frequentar a igreja deles e todos os outros ambientes que eles faziam parte. Fiz novos amigos e comecei a andar com eles, mesmo sendo tímido.
eu me forcei. Eu era tímido, muito introspectivo, introvertido, acanhado, tinha medo e raiva das pessoas ao mesmo tempo. Agora, por que eu era assim? É simples, pessoal. Eu era assim porque eu era um cara ferido. Pega um cachorro e começa a bater nele, começa a espancar, maltratar, não cuidar do cachorro e depois tenta se aproximar dele para você ver. Ele não vai deixar você se aproximar dele. Ele vai te ferir para defendê-lo. Ele vai te morder para defendê-lo. E você vai ter que fazer todo um processo com aquele cachorro ali, todo um processo para finalmente ele ir amansando e vendo ali novos que você é uma pessoa diferente. Depois você conquistar aquele cachorro para finalmente depois disso você construir a vida daquele cachorro. Dar uma vida nova para ele e restaurar a felicidade dele em você. Eu fui ferido. Eu feria as pessoas. Eu era um cara agressivo. Eu era um cara que tinha medo de pessoas, que era isolado, sabe? Que quando uma pessoa falava uma coisa comigo, às vezes a pessoa nem estava me atacando. E aí eu já contra-atacava a pessoa, achando que a pessoa estava me atacando porque falou alguma coisa. Por quê? Porque eu passei a vida sendo vítima de racismo. E era um racismo, assim, bem-humorados, né? Piadas. Às vezes era até legal, engraçado, não me machucava, mas depois começou a ficar maldosa, ferindo. As pessoas começaram a me atingir, sabe? Seu orelha é daquilo, cabeça daquilo, nariz daquilo. Começou a falar da minha cor e eu comecei a me sentir menor, menos, sentimento de menos-valia por isso. Por quê? Porque eu era ferido. Até eu me tornar o Glauco que eu sou hoje, eu feri muitas pessoas, infelizmente, porque eu era ferido. Então você dá o que tem dentro de si. Você vê uma pessoa às vezes bem-humorada, você vê uma pessoa amorosa, que tem uma extrema facilidade de falar eu te amo e que ama de verdade, essa pessoa ela tem um histórico. Ou ela tem um histórico muito bom, a fundação e estruturas muito boas, ou ela não tem um histórico bom, mas já passou por um processo de mudança e aprendeu a ser assim. Seres humanos são construídos. Se você foi mal formado ou se você foi destruído, você pode ser reconstruído, você pode ser reformado. Então não adianta você buscar bebida alcoólica, drogas, automutilação, como se cortar. Ah, mas nem dói mais, sabe? Dói quando você se corta ali, agora tá doendo agora não só mais no seu corpo. A sua alma ela absorveu inclusive a dor do seu corpo. Dói tanto a sua alma que nem um corpo sente mais. No começo você se corta para poder aliviar a dor da alma. E depois isso entra em um ciclo vicioso. Então você que está aí pensando em se matar, porque perdeu o emprego, porque teve problema aí na quarentena, porque ficou longe das pessoas, porque se divorciou. Querido, eu passei por tudo isso. Eu vou falar aqui 4 ou 5 perdas que eu tive, significativas, que de repente só 2 delas derrubaria você, se você não tivesse a estrutura que eu tenho. Eu perdi o meu pai, assassinado, com 2 tiros no peito. A cena da morte do meu pai ela foi tão horrível, que quando eu corri para ir ver o corpo do meu pai, vi aquelas pessoas ali ao redor do corpo, eu desmaiei. Eu não consegui chegar lá, onde ele estava. Eu não vi o meu pai nem sendo enterrado, porque eu desmaiei de terror, eu fiquei apavorado, de tamanho impacto que isso causou nas minhas emoções. Eu perdi o meu pai, que era o meu melhor amigo, apesar de ele ser o que ele era com a minha mãe. Ele foi um péssimo esposo, mas à medida do possível ele foi um excelente pai. Nunca bateu, sempre agradou, sempre conversou, sempre protegeu, sempre cuidou. Perdi o meu melhor amigo. Depois perdi minha mãe, depois de alguns anos. Depois perdi minha filha, já em tempos mais recentes. Então perdi pai, mãe, relacionamento, perdi uma filha, perdi muita coisa na vida. E tem mais coisa, minha família de origem, meus irmãos, tenho irmãos presos, tenho irmãos depressivos, tenho sobrinhos que já estão, infelizmente, repetindo o ciclo dos pais, de depressão.
Todas essas coisas representam problemas para mim. Mas eu não desabei e não desabo. Porque hoje, esse cara aqui, ele tem estrutura. O que eu construí sobre essa estrutura? Novos relacionamentos, estou construindo empresas, estou construindo livros que eu estou escrevendo. Esse vídeo que eu estou fazendo para você aqui é fruto de um livro que eu tenho, que um dia eu vou lançar, sabe? Estou construindo novas amizades, novos negócios. Moro nos Estados Unidos, que é onde eu gostaria de morar. Faço um curso superior nos Estados Unidos. Estou reconstruindo a minha vida em cima de uma nova estrutura. Então, não se mate. Porque o dia que você arrancar a sua vida, você vai arrancar a vida de gerações. Se eu tentei me matar 3 vezes, se eu tivesse conseguido me matar, eu teria deixado de conhecer os meus sobrinhos, que são as coisas mais preciosas da minha vida. Não tem nada nessa vida mais preciosa do que os meus sobrinhos para mim. Nem os meus irmãos, porque eles são vulneráveis ainda. Nada, porque eu ainda não tenho um filho, então é como se eles fossem os meus filhos. Eu teria deixado de conhecer os meus sobrinhos. Eu já vivi muitos momentos maravilhosos com cada um deles. E eu não consigo imaginar não vivendo esses momentos com eles. E eu não consigo imaginar. Eu teria matado a oportunidade de viver uma vida com os meus sobrinhos. Eu teria matado a maior oportunidade da minha vida. Eu teria matado esse vídeo de estar falando agora com você, que de repente pode estar ajudando você. Eu teria matado os livros que eu estou escrevendo, as 2 empresas que eu já abri e estou tocando, a viagem aqui nos Estados Unidos que eu estou fazendo hoje, o curso superior, os amigos que eu fiz nos Estados Unidos, os amigos que eu tenho na Inglaterra, na Colômbia, na Itália, em vários lugares do mundo. Eu teria deixado de conhecer pessoas maravilhosas como pastores, que eu tenho extremo apreço, respeito, honra por esses pastores que me ensinaram muito. Pessoas que já passaram pela minha vida, que não estão mais, mas que até hoje eu ainda respeito, tenho muito temor. Já não tenho mais tanto contato, mas continuo respeitando, continuo amando. Eu teria matado tudo isso. Então você tem 1 milhão de momentos para viver na sua vida. Você tem filhos para ter. Você tem viagens para fazer, livros para escrever, empresas para abrir, amizades para fazer, lugares para visitar, conselhos para dar, pessoas para ajudar, discípulos para mentorear, ensinar, casas para construir, carros para comprar. Você tem tudo isso. Se você coloca um fim na sua vida por falta de estrutura, você destrói tudo. Você tirou do seu futuro filho ou do seu filho que já está vivo a oportunidade de existir e de ter uma vida. Essa é a sua responsabilidade. Você não pode desabar, porque sobre você vai vir aí pessoas, empresas, casas, conquistas, bens, livros. E tudo isso representa peso. Tudo isso é bom, não é? Ter uma geladeira dentro de casa não é muito bom? Ter um televisor de 80 polegadas, 50 polegadas não é muito bom? Ter um fogão para cozinhar a sua comida, um forno não é muito bom? Tudo isso não é muito bom? Mas é pesado. Precisa estar em cima de uma estrutura equilibrada. Então tudo de bom que vier em cima de você também vai representar peso. Empresas, impostos para pagar, funcionários para pagar, responsabilidade, bocas que você sustenta, filhos que você ajuda a pagar a escola, são jovens na faculdade que você está ajudando a pagar a faculdade dele por causa da sua empresa, por causa do seu propósito de vida. Você entende o tanto que você é importante? Para fechar esse vídeo, se você é jovem ainda, de repente você ainda é uma criança e você teve interesse de ouvir o meu vídeo, um dia você vai ter um filho, você vai colocar o nome desse filho de Emanuel. O Emanuel vai nascer, você vai curtir todos os momentos da gravidez da sua esposa, vai chegar no trabalho, falar com teu filho, conversar com ele ali ainda na barriga, vai viver momentos maravilhosos. Aos 9 meses o teu filho vai nascer. Vai ser o momento mais mágico da tua vida. Você vai segurar o teu filho no colo e você vai chorar de emoção.
pelo teu filho. Vai ser um momento mágico da tua vida. E o teu filho vai crescer, você vai ensinar, vai jogar bola com ele, vai jogar videogame com ele, vai levá-lo na escola. Ele vai ficar doente, você vai estar no hospital com ele, ao lado dele. Ele vai chorar, você vai estar lá enxugando as lágrimas dele. Ele vai falar inúmeras vezes, papai, eu te amo. Inúmeras vezes, você vai ser a referência do Emanuel. O Emanuel vai crescer feliz, saudável. E um dia ele vai se tornar um adolescente, você vai ter orgulho dele. Ele vai entrar em cursos técnicos, aprender a falar um novo idioma, até que ele vai crescer. E você vai olhar para Emanuel e vai falar, você é o maior presente que Deus me deu na vida. Se você se matar, você jamais vai conhecer o seu Emanuel. Até o próximo vídeo.